Falando de Soja tem o apoio da FMC. Olá, meu nome é Geraldo Papa, eu sou professor e pesquisador da Unesp, no campus de Ilha Solteira, no estado de São Paulo, e trabalho com manejo integrado de pragas. E o tema que nós vamos conversar agora serão os percevejos, a principal praga da soja. Bom, eu queria que vocês entendessem primeiro como que é a dinâmica de percevejo para colonizar, para infestar as lavouras de soja. Então vamos pensar no final do ciclo, onde esses percevejos vão para as plantas daninhas, logicamente muitos vão morrer, muitos também irão sobreviver, e nesse tempo eles não se reproduzem, tendem a não se reproduzir. Salvo se você tiver plantas voluntárias, ou seja, se você plantou algodão, milho e tem planta de soja nascendo ali, mas a tendência é que a maioria vá morrer e os que sobrevivam vão ficar se alimentando para manter-se vivos até a próxima safra. No vegetativo da soja, eles começam a migrar dos arredores das plantas daninhas para a lavoura. Eles tendem ainda a não se acasalar, porque eles até sugam os pecíolos das folhas, mas o que eles gostam mesmo é da vagem, gostam do grão, gostam de sugar o lucro do produtor. Então eles esperam quando a soja começa a entrar no estágio reprodutivo, emitir flores, os canivetinhos, ou seja, as primeiras vagens, eles começam a formar os casais e vão produzir a primeira geração. Esse é o ponto de dar o baque nele, quebrar a primeira geração, ou seja, fazer aí a primeira aplicação de inseticida. Logicamente, para você saber esse ponto, você tem que ir monitorando com batida de pano ou algum outro método, né? Hoje temos até feromônio entrando aí no monitoramento, mas o método tradicional ainda é a boa e velha batida de soja no pano. E no início do reprodutivo, normalmente ocorre o ponto da primeira aplicação. E o que tem acontecido? Muitos agricultores têm perdido esse time, perdido a mão dessa primeira aplicação e vai fazer a aplicação quando os percevejos já colonizaram toda a lavoura, na verdade colonizaram a região toda. E aí fica a velha corrida do inseticida contra a praga. Aplica, mata, em poucos dias está de volta. E aí aumenta o número de pulverizações, o que não é interessante para ninguém. Então, pessoal, saber o ponto certo para fazer principalmente a quebra da primeira geração, ou seja, quando ele começa a sua reprodução, você baixa, dá um baque nele, baixa a população com um bom inseticida e você vai retardar então o retorno, ou seja, até que ele retome tudo isso, baixou a população, você ganha um bom tempo aí para fazer a segunda aplicação, ou talvez nem precisar fazer a segunda aplicação. Para fazer a quebra da primeira geração, é interessante, além do momento certo, de um inseticida de alta performance. A escolha desse inseticida tem que ser muito bem feita, a tecnologia de aplicação tem que ser a mais adequada possível para que você tenha sucesso no controle. Se você perder a mão, o controle torna-se mais difícil, vai requerer um número maior de aplicações e o prejuízo nos grãos vão ser refletidos, ou seja, vão estar lá na sua colheita. Uma outra questão, pessoal, importantíssima, é hoje o que eu chamo de manejo de entre-safra, ou manejo de final de ciclo. Tem dois gráficos aí, que é num produtor que estava colhendo soja. E quando eu olhei na bica da colhedora, no caminhão ali, ele estava feliz, estava produzindo bem, mas eu comecei a ver muitos pontos pretos ali. Eu fui mais perto e vi que tinha muito percevejo. Ele estava colhendo soja com percevejo. E eu comuniquei para ele, falei, olha, o que aconteceu aqui? Ele falou, não, esse percevejo chegou tarde, olha a qualidade do grão. Realmente, o percevejo chegou tarde e o dano foi pequeno.
Mas eu peguei essa vasilha que vocês estão vendo na foto aí, que não dá 1 quilo de soja, e eu encontrei 45 percevejos. Aí eu fui no caminhão dele, medi 1 metro por 1 metro, ou seja, em 1 metro quadrado, 135 percevejos. E aí eu falei para ele, nossa, mas você tinha que ter controlado. Ele falou, não, chegou tarde, agora ele morre na entre-safra. Eu até brinquei com ele, falei, aqui ele acabou de decretar a extinção de percevejo. Morre sim, mas não morre todos. Uma boa porcentagem fica, e quanto mais sobra na safra, mais percevejo e mais cedo você tem na safra seguinte. Então, eu recomendaria, nesse caso, até uma aplicação de profilaxia, vamos chamar assim, de fim de safra, para reduzir percevejo na entre-safra, consequentemente reduzir para a safra seguinte. Resumindo, a principal praga de soja hoje é o percevejo, uma vez que a transgenia tem controlado razoavelmente bem as lagartas, no geral. Nós temos feito no Brasil, em média, de 2,5 a 3 aplicações. Com o manejo dá para reduzir esse número de aplicações, 2 a 3 aplicações, só pensando no percevejo. Então, é hoje a principal praga da soja. Então tem que manejar. E outra, ele vai direto no grão. Às vezes você vai ver que nem é a produtividade que ele abaixa, mas você vai ter desconto porque ele pica a vagem, pica o grão e esse grão vai ser mal classificado e você vai ter desconto na hora da sua venda. E também para produtor de semente, então nem pensar, essas sementes diminuem muito a germinação. Então não dá para deixar percevejo avançar na lavoura de soja. Falando de soja, tem o apoio da FMC.